Então, queridos irmãos e irmãs e demais visitantes que estão conosco, na semana passada, nós ouvimos a pregação do capítulo 4 de Josué, e nessa pregação do capítulo 5, nós veremos sobre a circuncisão e a primeira Páscoa realizada pelo povo de Israel, já na terra de Canaã. E veremos que ali Deus renovou a aliança com o seu povo e abençoou o seu povo com a comunhão pactual na festa da Páscoa. Veremos em conclusão que também nós, como cristãos, nós desfrutamos dessa bênção da comunhão pactual em Cristo Jesus. Mas agora nós temos essa bênção da aliança e da comunhão pactual apontada não mais na circuncisão e na Páscoa, mas no batismo e na ceia do Senhor. Depois, então, do povo ter atravessado o Jordão, isso foi o capítulo 4, eles atravessaram o Jordão e até fizeram um memorial de pedras. Agora, o povo de Israel estava acampado do outro lado do Jordão, já bem próximo de Jericó, de frente realmente para os seus inimigos. E naquele tempo, então, que nos primeiros dias, talvez até alguns sugerem no mesmo dia em que o povo de Israel atravessou o Jordão, Deus aparece a Josué mais uma vez e ordena Josué que toda a nação de Israel fosse circuncidada. Isso fala particularmente da circuncisão de uma parte dos homens. Os versículos 2 e 3 vão falar sobre isso. Mas observe que o versículo 1 começa com uma descrição do estado de espírito que os cananeus estavam naquele momento com a presença de Israel dentro da terra de Canaã. Então o versículo 1 mostra que todos os cananeus, tanto os povos cananeus que estavam habitando na planície do Jordão até a montanha, que aqui é chamado de amorreus, como também os cananeus que estavam habitando do outro lado da montanha, já no litoral para o mar Mediterrâneo, todos os cananeus estavam aterrorizados com a presença de Israel no meio deles. Eles se lembravam do que Deus havia feito ao povo de Israel. Particularmente, eles sabiam o que recentemente Deus havia feito no meio do povo, secando o Rio Jordão para que o povo de Israel atravessasse. Esse acontecimento realmente foi um acontecimento tão poderoso que encheu o coração dos habitantes de Canaã de terror. Eles estavam paralisados de medo e não tinham ânimo nem coragem para atacar o povo de Israel. Esse relato no versículo 1 é muito importante para a narrativa que se segue nos versículos 2 e 3 acerca do relato da circuncisão. Se os irmãos se lembram, esse relato de terror que havia possuído o coração dos cananeus já fora dado aos espias por Raabe, quando os espias chegaram na casa de Raabe. Raabe relatou que o povo estava desmaiando de medo, as pernas estavam tremendo, eles não conseguiam ficar em pé de medo. Então, pessoas nessa condição não têm a menor condição de partir para o ataque contra os seus inimigos. E esse estado de espírito tenebroso dos cananeus foi depois relatado pelos espias a Josué quando eles retornaram ao acampamento. A importância da repetição desse relato aqui no versículo 1 é porque isso mostra que a providência de Deus foi adiante do povo de Israel para cuidar de maneira que os cananeus não servissem de nenhuma resistência e nenhum perigo ao povo de Israel, que teria de ser submetido à circuncisão antes de prosseguir com a conquista da terra de Canaã. Isso porque quando os homens eram submetidos à circuncisão, eles ficavam vulneráveis. E de fato, em uma situação normal,
um general como Josué não submeteria o seu exército a uma circuncisão em massa no momento crucial onde eles estavam de frente para o exército inimigo. Porque, de fato, isso deixa o exército bem fraco. Em Gênesis 34, nós temos um episódio interessante, porque quando Siquém violou Diná, uma das filhas de Jacó, os irmãos, os filhos de Jacó, traiçoeiramente, sugeriram aos filhos de Siquém que eles só poderiam, porque Siquém, depois de ter violado Diná, ele tinha interesse em continuar com a menina. Mas então ele disse: não, vocês só podem continuar se vocês se submeterem à circuncisão, porque o nosso povo tem como regra ser circuncidado. Então, sem ser circuncidado, vocês não podem ter contato com a gente. Então, todos os homens de Siquém se submeteram à circuncisão. Mas o que aconteceu? Eles ficaram frágeis. Eles ficaram impotentes de resistir a qualquer investida contra eles. E traiçoeiramente, covardemente, os filhos de Jacó foram contra Siquém e destruíram toda a cidade. Então veja que quando uma cidade inteira se submete à circuncisão em um só momento, isso realmente deixa o exército fragilizado, sem condições realmente de se defender. Isso é mais ou menos o que está acontecendo aqui. 1/3 da população de Israel está prestes a ser submetida à circuncisão. Isso realmente deixaria o exército bem fragilizado. Porém, veja que tanto Josué como o restante do povo, eles confiaram na providência de Deus. Eles confiaram que Deus havia cuidado dos seus inimigos e que Deus havia colocado o seu terror sobre os inimigos de tal maneira que os inimigos não representavam nenhum perigo para a nação de Israel. E o que nós vemos então no texto é que quando é ordenada a circuncisão, não tem pergunta, não tem reclamação, não tem murmuração. Todo o povo creu que o mesmo Deus que fez o Rio Jordão secar para que eles passassem, esse Deus tinha poder para cuidar dos seus inimigos, se porventura eles viessem atacá-lo. Essa confiança do povo de Israel nesse momento crucial da sua história, na entrada em Canaã, é importante, porque não é uma situação tão estranha para muitos de nós. Nós mesmo, como cristãos, enfrentamos muitos momentos nessa vida onde nós somos chamados a confiar na providência de Deus. Até falamos sobre isso esses dias. Muitas vezes nós estamos enfrentando situações difíceis em nossa vida, seja por causa de doença, seja por causa de dificuldades qualquer, seja por causa de conflitos, seja por causa de medo diante de certos perigos. E muitas vezes nós somos tentados, nesses momentos difíceis, a desacreditar que o nosso Deus é poderoso para cuidar de nós. Nesses momentos difíceis, é importante nós lembrarmos sobre essa doutrina da providência. Quando nós falamos sobre a doutrina da providência, nós queremos falar daquela doutrina que diz que Deus, Ele criou todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Ele cria todas as coisas com poder, com sabedoria, porque Ele tem um objetivo, Ele tem um alvo, um propósito para a sua criação. E o Deus que criou todas as coisas com propósito, Ele não simplesmente deixa que o mundo siga o seu próprio curso, mas o próprio Deus que criou todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas de tal maneira que cada coisa desse mundo cumpra o propósito que Deus estabeleceu. Toda a criação de Deus serve ao bom propósito de Deus nesse mundo, até mesmo as coisas más desse mundo. Martinho Lutero,
ele costumava se referir ao diabo como o diabo de Deus. Como ele ilustrou, como um cão preso na coleira, que por mais que ele esbraveje, ele só pode ir até onde o dono deixa a coleira ir. Então, para Lutero, até mesmo o mal nesse mundo estava debaixo do controle de Deus, e Deus usava os males conforme o seu bom propósito. E ele dizia isso principalmente quando ele olhava para passagens bíblicas, como o livro de Jó, por exemplo, que mostra claramente que Satanás, quando aparece diante de Deus para acusar Jó, ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não tenha dito para ele. Vai e faz. Mas o limite é esse aqui. Então, cada vez que Deus permitia que o diabo fosse e provasse Jó, Deus colocava um limite na provação e não permitia que ele fosse além daquilo que Deus havia estabelecido, porque Deus tinha um propósito com a aprovação de Jó. Não apenas para nos servir de exemplo, mas para que o próprio Jó, que conhecia Deus de ouvir, pudesse experimentar a Deus em meio à providência que Deus estava operando em sua própria vida. Então, devemos confiar que Deus ele sustenta e dirige todas as coisas segundo o seu bom propósito. E até mesmo as tribulações que Ele nos enviar nessa vida. Nós devemos confiar que Deus é poderoso para transformar todo mal em bem, ou para usar todos os males desse mundo para o nosso próprio bem. Nos versículos 2 e 3, então, está relatada a circuncisão dos homens de Israel. Os homens estão confiados no Senhor de que nenhum mal lhe sucederá, porque Deus já tomou providência de inutilizar os inimigos que estavam diante dele. Então Deus ordena nos versículos 2 e 3 a circuncisão como um ato da renovação da aliança com aquela geração de israelita que estava agora entrando na terra de Canaã. Isso é interessante porque há um contraste aqui entre essa geração e a geração anterior. Porque a geração anterior foi taxada como uma geração incrédula. Uma geração que não confiava no Senhor. E cada vez de novo nós estamos olhando, desde o capítulo 1 de Josué, que essa geração é marcada pela confiança no seu Senhor. Atendendo ao chamado do Senhor em todas as coisas, em contraste com a geração anterior, rebelde, desobediente, que chegou até as portas de Canaã, mas quando olhou para os inimigos dentro de Canaã, não confiou que Deus era poderoso bastante para ir adiante deles e destruir aquelas nações. Essa geração agora não está com medo, nem mesmo sendo submetido à circuncisão, estando os inimigos logo ali na frente. Se eles vierem atacar, não temos como nos defender, mas confiamos que Deus está cuidando de nós. Amém. É realmente uma diferença entre a geração anterior e essa geração. Sobre a circuncisão, a cirurgia da circuncisão, ela é uma pequena cirurgia que representa um corte na pele que envolve o órgão sexual masculino. É a remoção de um pedaço da pele. Deus estabeleceu essa cirurgia como sinal da aliança que ele estabeleceu com Abraão e com os descendentes de Abraão. Nós lemos sobre isso em Gênesis capítulo 17. Então, todo macho em Israel devia ser circuncidado ao 8º dia. Tinha outras nações no passado que também faziam circuncisão, mas diferentemente de Israel, eles não faziam no 8º dia. Eles aplicavam a circuncisão aos meninos como um sinal de ingresso na puberdade, e porque eles acreditavam que fazendo aquilo eles concederiam aos meninos uma virilidade maior, uma capacidade reprodutiva maior.
Então, as nações pagãs não aplicavam a circuncisão como aquele sinal de aliança, como acontecia em Israel. Por isso, em Israel, acontece logo no 8º dia e não na adolescência, como acontecia nas outras nações. Nesse versículo 2 e 3, então, nós lemos: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si faca de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Haralote. Deixa eu destacar 3 coisas nesses versículos 3 e 4 aqui que são importantes para o entendimento do texto. O uso das pedras, das facas de pedras, nós lemos aqui, fazem faca de pederneiras. Então, facas à base de pedra. Essa ordenança do Senhor para usar a pedra, de um lado, mostra que realmente o texto é bem antigo, é de uma época onde Israel ainda não fazia um uso muito corriqueiro de metais, mas não é correto dizer, como às vezes a arqueologia tem dito, que o homem estava em um processo de desenvolvimento que ainda não dominava o metal. Porque o próprio Israel, nós vemos que ele, desde que saiu do Egito, ele já sai do Egito com muito material nobre e de metal, de bronze. E nós vemos também que no deserto eles chegaram a cunhar um bezerro com o ouro. Então eles já dominavam a técnica do uso de metal. É mais provável que a ordenança de Deus aqui para o uso de pedras e não de metal tenha mais a ver com um aspecto religioso. Nós temos algo semelhante na ordenança de Deus para a construção do altar no tabernáculo. Deus ordenou que o altar não fosse feito de peças trabalhadas pela mão do homem, mas fosse feito de pedras brutas. Então, o altar nem podia ser feito com pedras lavradas, mas deveria ser pedras brutas. No caso do altar, é bem fácil ver o contraste entre os altares das nações pagãs. Porque nos altares das nações pagãs, eles faziam um trabalho tão elaborado, porque eles mesmos determinavam como era o altar e como era o Deus que era adorado naquele altar. Por causa disso, nós vemos nas nações pagãs, cada um fabricando os deuses e os ídolos conforme o seu próprio pensamento. Cada um produz o seu ídolo conforme o seu querer. Por isso nós vemos em cada nação aspectos diferentes e formas diferentes dos ídolos. E eles criavam altares para esses ídolos que eram verdadeiros monumentos, que às vezes chegavam a deixar as pessoas espantadas de admiração diante da beleza dos altares. Parece que Deus, então, está chamando ao seu povo a não agir da mesma maneira, não construindo altares como se a coisa mais importante fosse um altar. Mas o povo desde cedo aprendeu a não fixar os olhos sobre o altar, mas dirigir os seus olhos para aquele que era adorado com aquilo que estava acontecendo no altar. Isso pode também estar acontecendo em relação a essa cerimônia da circuncisão. Deus não queria que o seu povo ficasse fixo à cerimônia da circuncisão. Por isso ele não permite que seja uma cerimônia elaborada. Mas ele faz da cerimônia da circuncisão uma cerimônia simples, de modo que o povo não deveria ficar preso à cerimônia da circuncisão em si, mas deveria olhar para aquele que era apontado na cerimônia da circuncisão. Então, o propósito provável do uso das facas aqui é para que o povo não fique preso a uma cerimônia elaborada, mas que na simplicidade da cerimônia o povo seja desligado da coisa em si para aquilo, para aquele a quem a coisa está representando. Nós falamos mais sobre isso quando falamos da ceia, porque nós percebemos na igreja medieval que isso aconteceu no culto e nos sacramentos, na celebração da ceia. A igreja romana, ela criou uma elaboração tão sofisticada
que as pessoas que chegavam na missa romana, elas ficavam impressionadas não com o que elas estavam ouvindo, porque elas nem mesmo entendiam o que estavam ouvindo, mas elas eram chamadas, as pessoas eram chamadas a prestarem atenção e eram impressionados com a pompa de tudo que ela via dentro do prédio da igreja, tanto a estrutura da construção como o altar e todos os símbolos e rituais que eram ali usados. Então, aprendemos já aqui na cerimônia da circuncisão que nós não somos chamados a olhar para o ato em si, mas para percebermos que esses atos estão dirigindo os nossos olhares para o único Deus e Salvador Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. A segunda coisa nesses versículos 2 e 3 é a expressão que você vê aí, o nome do lugar ficou conhecido como Gibeat Haralot. Essa expressão, eu não sei, dependendo da tradução da Bíblia que você está, talvez já tenha uma tradução, mas a tradução para essa expressão é Monte dos Prepúcios. Prepúcio é justamente aquela pele do órgão masculino que era cortado na cerimônia da circuncisão. Então, uma parte da pele era cortada e imagine agora cerca de 300.000 homens sendo circuncidados e todos esses prepúcios sendo jogados em um lugar, formando uma grande montanha de prepúcios. Por isso essa expressão, Monte dos Prepúcios, Gibeat Haralot. Essa montanha de prepúcios tinha um significado bem importante para Israel, porque a circuncisão era um sinal para Israel de que Deus estava removendo o pecado do seu povo. Isso era o propósito da circuncisão. Quando Deus fez aliança com Abraão, ele estava prometendo a Abraão e aos seus descendentes que ele fazia uma aliança de graça com Abraão, por meio da qual Abraão alcançava o perdão dos pecados e a vida eterna, não somente ele, mas os seus descendentes depois dele. Eu vou voltar ainda a esse ponto para mostrar o significado da circuncisão, o significado espiritual dela. A terceira coisa que nós vemos nesses versículos 2 e 3 é a mais importante, porque os versículos seguintes estão exatamente explicando a expressão de novo que você vê aí nesse versículo. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué, faze faca de perdedeira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Quando nós lemos essa expressão, à primeira vista, parece que os homens que já eram circuncidados estão sendo circuncidados de novo. Ou seja, aqueles que já tinham recebido o sinal da aliança estão recebendo o sinal novamente. Mas isso não é o caso, e os versículos seguintes deixam isso muito bem claro, os versículos 4 ao versículo 8. Esses versículos explicam que quando o povo de Israel saiu do Egito, todos os homens eram circuncidados. Todos. Porém, o povo não entrou logo em Canaã, mas por causa da incredulidade do povo, eles foram condenados por Deus a passar 40 anos peregrinando no deserto. E durante esses 40 anos de peregrinação no deserto, nasceram-lhe filhos e filhas. E os meninos que nasceram durante os 40 anos no deserto não receberam o sinal da circuncisão como a lei ordenava. Então, por causa disso, a nação de Israel, que estava entrando em Canaã e prestes a possuir a terra prometida, ainda era uma nação incircuncisa. Porque apesar de toda a graça que Deus tem mostrado à nação de Israel, a nação de Israel ainda estava cerimonialmente incircuncisa, porque Deus ainda não havia colocado o sinal em toda a nação, o sinal que distinguia a nação de Israel das demais nações do mundo. Então, era necessário que toda a nação de Israel estivesse circuncidada antes de prosseguir para a conquista da terra de Canaã. E há pelo menos duas razões para essa necessidade da circuncisão do povo de Deus naquele momento.
A primeira razão é que a circuncisão era o sinal da aliança. Sem este sinal, era como se o povo não assumisse a sua posição dentro da aliança. Por causa disso, Deus havia ordenado no passado que aqueles de Israel que não fossem circuncidados seria eliminado da nação. Deus também havia ordenado que ninguém poderia participar da festa da Páscoa se não fosse circuncidado, fosse natural de Israel, fosse um estrangeiro que tivesse se decidido por fazer parte do povo de Israel. Então, Deus marcava com a circuncisão todos os membros da aliança. E ele fazia isso por meio de marcar os homens com a circuncisão. No Antigo Testamento, as mulheres eram sempre contadas junto com o homem. Então, ou ela era contada com o seu pai, enquanto solteira, ou ela era contada com o seu marido, quando casada. Mas o sinal era colocado sempre sobre os homens. Então, a primeira razão é que a circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. E naquele momento, o povo da aliança não tinha esse sinal. A segunda razão é que a circuncisão mostrava a graça de Deus ao seu povo. Porque a circuncisão não era um sinal vazio, não era somente uma marca que diz, isso aqui são os meus, pertence a mim. Mas era uma marca que apontava para a promessa de redenção. Assim como havia acontecido no Egito, que Deus ordenou ao povo que colocasse o sangue do cordeiro nas vergas da porta, não era somente para marcar, mas era para salvar os filhos de Israel. Porque na casa onde houvesse aquele sinal, o anjo destruidor não entraria. E seriam salvos todos daquela casa. Então a circuncisão não apenas é um sinal, e muito menos um sinal vazio, mas é um sinal que carrega em si a promessa da redenção dos pecados. E Deus prometeu então, com essa promessa, que um dia Ele cumpriria plenamente isso. E Ele atuaria na necessidade vital de cada membro do povo da aliança, que era que ele recebesse esse sinal não apenas no seu corpo externamente, mas que de fato a circuncisão fosse feita no coração do seu povo. Nós lemos isso principalmente, essa promessa principalmente no versículo 9. Quando nós lemos o versículo 9, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. A expressão opróbrio do Egito se refere à zombaria com que o povo de Deus sofria, não apenas no meio da nação do Egito, como posteriormente outras nações fazem exatamente a mesma coisa que os egípcios faziam. Os egípcios zombavam de Israel, dizendo que Israel nunca encontraria paz. Não era saindo do Egito que eles teriam uma vida melhor do que aquelas que eles tinham lá no Egito. No capítulo 32 de Êxodo, no versículo 12, o próprio povo de Israel faz menção dessa zombaria, dizendo a Moisés, quando o povo estava naquele contexto depois do bezerro de ouro, versículo 12 diz, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Veja o que o povo de Israel está dizendo aqui. Os egípcios, o que os egípcios vão dizer se tu destruir o povo? Eles vão dizer que com intento maus, Deus tirou o povo de Israel do Egito para agora destruir nos montes. Essa ideia de que o povo de Israel que foi tirado do Egito, eles nunca chegariam a possuir uma terra, era aquela frase depreciativa, vergonhosa, injuriosa, que às vezes a gente pode imaginar em contextos diferentes hoje. Não adianta, você não vai conseguir. Você não vai ter o que você está buscando.
E Israel tinha que ouvir isso não apenas dos egípcios, mas até mesmo depois, posteriormente. Nós lemos em Isaías capítulo 5, versículo 7, em Ezequiel 16, 57 e Sofonias 2,8, expressão semelhante a essa, falando sobre o opróbrio dos povos. Sobre essa zombaria que os povos estavam, com a qual os povos estavam desprezando a nação de Israel, como se fosse uma nação abandonada por Deus, que não adianta que saiu do Egito, não vai ter paradeiro, não vai ter onde ficar, vai perecer no deserto. Então, a remoção do opróbrio leva às bênçãos pactuais. Deus está prometendo a Israel que agora ele remove esse opróbrio de sobre o povo de Israel. Por quê? Porque aquilo que servia de motivo de zombaria acabou. Israel agora estava dentro da terra de Canaã. Tudo que os inimigos do povo de Deus diziam que nunca aconteceria, havia se tornado concreto na vida do povo de Deus. A nação de Israel havia saído do Egito, atravessado o deserto, passado pelo Rio Jordão e agora havia entrado em Canaã, a terra da promessa. A circuncisão de toda a nação de Israel servia como um sinal e selo dessa promessa bendita de redenção, em que Deus removia do seu povo todo o opróbrio dos seus inimigos. A circuncisão, então, era a renovação da aliança de Deus com essa nova geração de israelitas crentes, depois de ter consumido toda aquela geração de incrédulos durante os 40 anos no deserto. Agora Deus está renovando o pacto que ele havia feito com Abraão e que havia sido quebrado pela geração incrédula de israelitas. Deus agora então está renovando essa aliança com os descendentes de Abraão, essa geração que está entrando em Canaã. E o final do versículo 9 diz que o nome do lugar onde aconteceu a circuncisão em massa testemunha dessa renovação da aliança. O próprio nome do lugar testemunha isso, porque o nome do lugar se passou a chamar Gilgal. Essa palavra eu já mencionei em pregações anteriores, na pregação anterior, quando eu falei sobre o memorial de 12 pedras. Naquele momento eu expliquei que o próprio memorial de 12 pedras, ele pode ter recebido um formato de acordo com a palavra Gilgal, que deu nome àquele lugar. Então essa forma circular, que pode ter dado forma ao altar e que dá nome à cidade de Gilgal, tem a ver com aquela cerimônia de corte do prepúcio do órgão masculino, que era em forma circular. Então há uma ligação entre a palavra Gilgal e a circuncisão que Deus está fazendo com o seu povo, renovando a aliança com o seu povo. E a partir de então, o nome daquele lugar ficou sendo chamado Gilgal, que testemunhava de que um dia Deus havia renovado a aliança com o seu povo naquele lugar. A remoção do prepúcio, então, era um sinal que apontava para a remoção dos pecados. Isso não é uma coisa apenas do Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, Deus falou sobre a necessidade de remover o mal do coração. O sinal que os israelitas estavam recebendo era um sinal que apontava para a promessa de Deus de operar o perdão dos pecados no coração do seu povo. Lemos sobre isso, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. O Senhor disse: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A geração anterior era circuncidada, mas era uma geração rebelde. Era circuncidada na carne, mas não era circuncidada no coração. O que Deus está prometendo para essa nova geração
ao colocar o sinal da circuncisão sobre ele, é que Deus estava circuncidando o seu coração. Essa é a necessidade do pecador. A nossa necessidade não é meramente de recebermos uma marca, não é só recebermos um sinal, mas a nossa necessidade é que nós possamos abraçar com fé a promessa que o sinal nos faz, a promessa de perdão dos pecados. Ainda em Jeremias 4, versículo 4, o profeta Jeremias, olhando para a incredulidade dos homens de sua época, ele diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como um fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Em muitos momentos de Israel, a nação de Israel, que tinha a circuncisão como sinal da aliança, vivia com um coração incircunciso. Essa nação, porém, essa segunda geração de israelitas, não haviam recebido o sinal dos seus próprios pais durante o deserto. Mas o texto dá indicação de que, apesar deles não terem o sinal sobre o seu povo, eram crentes, eram homens que eram circuncisos de coração, embora o texto diga, eles eram incircuncisos em sua carne. Quando nós lemos essas passagens da Escritura que falam sobre a necessidade da circuncisão, não apenas como sinal a ser aplicado sobre o seu povo, mas como uma necessidade do coração, nós aprendemos que aquele sinal, ele não deve ser tomado em si mesmo, mas nós devemos olhar não para o sinal, mas para onde ele está apontando, ou seja, para a promessa de que Deus circuncida os nossos corações, removendo de sobre nós os nossos pecados, assim como o sinal da circuncisão indicava a remoção dos pecados do povo de Deus por meio da remoção do prepúcio. Essa é a promessa de redenção que nós temos em Jesus Cristo. Como lemos em Colossenses, no capítulo 2, e o versículo de 11 a 14. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, ou seja, do pecado, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, por causa dos vossos pecados, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Josué, no capítulo 2, nesse capítulo 5, nós lemos sobre o opróbrio dos egípcios que estavam sobre o povo de Israel, e que Deus prometeu que naquele momento ele estava removendo esse opróbrio, ao colocar no povo de Israel a marca da promessa, a circuncisão como sinal da aliança, e prometendo que então ali havia findado toda a vergonha. Por quê? Porque aquilo que os egípcios diziam nunca iria acontecer, Deus estava cumprindo na vida do seu povo, introduzindo na terra de Canaã. Agora, quando nós lemos aqui em Colossenses 2, sobre a reversão daquela maldição, em que Deus circuncida não apenas o externo, mas o coração do seu povo, ele agora transfere essa vergonha do povo de Deus
para os inimigos de Deus, e você pode observar no versículo 15: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha. Aquilo que os inimigos do povo de Deus usava como zombaria para o povo de Deus: vocês não vão alcançar a promessa. Agora Deus cumpre a promessa na vida do seu povo, não apenas externamente, mas ao circuncidar o coração do seu povo pela obra do Espírito Santo. E ao fazer isso, ele derrota completamente os inimigos que zombavam, dizendo: isso nunca vai acontecer. Os versículos finais mostram que a nação de Israel, junto com Josué, depois de ter sido renovado por Deus a aliança, estava pronta para desfrutar das bênçãos da aliança, as bênçãos prometidas na aliança do povo de Deus. Nós lemos os versículos finais: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. E no dia imediato, ou seja, o dia depois da Páscoa, depois de comerem o fruto, melhor dizendo, ou seja, Páscoa, no dia seguinte come do fruto, agora no dia imediato, depois de comer do fruto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Primeira bênção que nós podemos perceber que o povo de Israel está desfrutando após a circuncisão, porque a própria circuncisão aponta para a bênção da restauração da comunhão entre Deus e o seu povo, por meio da restauração da aliança. Agora, com essa comunhão restaurada, o povo de Deus está desfrutando das bênçãos dessa comunhão. A primeira coisa que nós percebemos aqui é a boa mão do Senhor, que proveu a estes homens que foram circuncidados uma rápida e extraordinária recuperação dessa cirurgia de circuncisão. Nós lemos desde o capítulo anterior, no capítulo 4, no versículo 19, que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão no dia 10 do primeiro mês. A Páscoa era celebrada no dia 14, 4 dias depois. Isso significa que entre a passagem do Jordão no dia 10 e o dia 14, o povo de Israel foi circuncidado e agora já havia se recuperado da circuncisão e estava pronto para celebrar a Páscoa. Isso é uma grande bênção. Não era muito comum que uma cirurgia em massa pudesse dar um resultado tão extraordinário e tão rapidamente, mas podemos ver como o povo de Deus está provando da mão graciosa do Senhor, favorecendo-os com uma rápida recuperação. A segunda bênção que nós vemos é que o povo de Deus agora celebra a Páscoa, a festa da comunhão, pela primeira vez na terra de Canaã. O povo de Israel havia celebrado a Páscoa pela primeira vez nas vésperas da saída do Egito, e algumas poucas vezes eles celebraram essa Páscoa durante sua peregrinação no Egito, mas agora pela primeira vez eles realizam essa festa, a festa da Páscoa, já na terra de Canaã. E lembre-se, eu já mencionei que para participar da festa da Páscoa, a nação deveria estar circuncidada. E durante o período do deserto, durante uma boa parte, os filhos que foram nascendo, os meninos, não foram circuncidados, portanto, eles não estavam prontos para participar da festa da Páscoa. Por isso, então, Deus havia ordenado que o restante dos homens que não tinham sido circuncidados durante o deserto fossem circuncidados, e agora eles estavam prontos para celebrar a Páscoa pela primeira vez. Então percebam como a Páscoa é uma bênção que advém do fato de que a pessoa está em aliança com Deus.
A Páscoa não era uma celebração para aqueles que estavam fora da aliança, como também nós podemos ver na celebração da Santa Ceia, que ela é um sacramento de fortalecimento da fé daqueles que já estão em aliança com o Senhor. A festa da Páscoa lembrava o povo de Israel do ato redentivo que Deus havia realizado no meio do povo no passado. Quando o povo ainda estava no Egito, Deus foi até o Egito e arrancou o povo de Deus com mão poderosa do domínio dos egípcios. Mas agora que o povo já havia saído do Egito, e o povo agora, depois de ter atravessado o deserto, o povo prova da bênção de ser introduzido na terra prometida. Então agora o povo pode desfrutar dessa promessa de uma maneira muito mais completa. Porque ele não era um povo que havia sido liberto do Egito, mas que não tinha uma terra para chamar de sua. Agora não, agora o povo de Israel havia sido introduzido na terra de Canaã e a promessa de Deus agora havia se completado. Tudo o que Deus havia prometido sobre o seu povo estava sendo cumprido. Deus tirou o povo do Egito, sustentou-os durante os 40 anos no deserto, apesar da maldição derramada sobre os incrédulos que morreram no deserto. Deus preservou os seus filhos e agora em seus filhos Deus cumpre as promessas da aliança. O povo de Israel já provava da mesma salvação que nós provamos em Cristo Jesus naquela época. Porém, o modo como o povo de Israel provava dessas bênçãos no Antigo Testamento é de uma ligeira diferença do modo como nós hoje desfrutamos das bênçãos da aliança. Eu espero que funcione, porque ilustrações sempre têm suas fraquezas. Mas imagine o seguinte, que existe um castelo onde em volta do castelo e até mesmo na porta existem vários desenhos, e em cada desenho desse uma bênção está sendo prometida. Esse castelo pertence ao povo, então o povo, ao olhar para cada desenho daquele, eles se alegram porque eles têm aquilo que está sendo prometido naquele desenho. Porém, eles estão vendo essa bênção por meio daqueles desenhos. Eles ainda não têm a realidade daquilo. De vez em quando, alguns profetas no Antigo Testamento parecem que eles conseguem ver mais do que aqueles desenhos que estão ali na parede. E parece que em algum momento eles se aproximam do buraco da fechadura e começam a olhar e começam a ver o que está lá dentro. Você pode perceber em algumas profecias que eles estão falando muito mais do que aquilo que a gente pode ver na lei. Quando eles estão, por exemplo, descrevendo o Messias Salvador, o Salmo 22, por exemplo, parece que eles veem mais do que o que eles tinham no Antigo Testamento, que era o animal sendo sacrificado, as ofertas de manjares sendo oferecidas, a circuncisão, a Páscoa, o cordeiro, o sangue, a unção. No Salmo 22, por exemplo, nós vemos o profeta se referindo ao Messias Salvador, não em termos de sacrifícios, mas em termos de um homem que seria crucificado e morreria pelo pecado do seu povo. Vimos a mesma coisa em Isaías 53. Isaías vê muito mais do que um cordeiro sendo morto. Ele vê um homem que carrega as nossas dores sobre si. Então veja que tudo aquilo que está se cumprindo em Cristo Jesus já estava no Antigo Testamento. Porém, eles só conseguiam ver a imagem dessa realidade e não a coisa em si. E alguns profetas até chegaram a olhar pelo buraco da fechadura e ver muito mais do que aquilo que eles estavam vendo lá nos sinais e símbolos do Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos então no Novo Testamento e todas essas promessas que Deus fez ao seu povo na antiga dispensação, quando isso tudo é cumprido em Jesus Cristo, nós agora não temos mais imagens nas paredes do castelo. Nem precisamos mais olhar pela brecha da fechadura para enxergar um pouco mais, porque nós somos
introduzidos dentro do castelo e podemos ver com toda a clareza tudo o que Deus prometeu ao seu povo desde o Antigo Testamento. Então não é que eles tinham algo diferente de nós. A promessa é a mesma. Mas eles receberam essa promessa em termos de uma imagem em meio a muita nuvem, enquanto que nós estamos recebendo a promessa de maneira muito clara em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação que nos é prometida em Cristo. Os nossos irmãos do Antigo Testamento provaram em cada ato redentivo que Deus realizou no meio do seu povo. A retirada do Egito, a preservação de Deus durante o deserto, a travessia do Jordão, a introdução do povo na terra de Canaã, na renovação da aliança por meio da circuncisão dessa nova geração de crentes, na celebração da Páscoa, que fala sobre a festa da comunhão do povo de Deus com o seu Deus. E agora, nós em Cristo Jesus, nós temos o Cordeiro Pascual. Nós temos aqueles que os nossos irmãos aprenderam a olhar no Antigo Testamento. Mas nós temos Cristo de uma maneira muito mais clara e poderosa, e nós podemos provar dessa realidade pela obra do Espírito Santo, e particularmente podemos aprender sobre a obra do Espírito Santo em nós, quando nós estamos realizando o batismo e a Santa Ceia como sinais que apontam para a obra redentiva de Cristo Jesus. O texto conclui falando sobre bênçãos temporais. Ele falou sobre bênçãos espirituais, a renovação da aliança, falou sobre a celebração da Páscoa como festa da comunhão, mas agora ele fala também sobre a provisão de Deus. Depois de celebrar a Páscoa, o povo pode comer do fruto da terra pela primeira vez. Depois de 40 anos, desde que saiu do Egito, o povo pela primeira vez estava provando da variedade das plantações que estavam nas margens do Jordão. Toda aquela região do Jordão até Jericó era uma região de planície forrada por plantações de diversos cereais, diversos grãos. E Israel havia recebido do Senhor como herança não apenas a terra de Canaã, mas tudo que Canaã possuía. Deus, quando fez a promessa ao povo de Israel, Deus prometeu uma terra que manda leite e mel. Deus prometeu que eles herdariam casas que não haviam edificadas, que eles herdariam a plantação que eles não haviam plantado. E é exatamente isso que está acontecendo aqui agora. O povo de Israel está recebendo de Deus de presente tudo o que Jericó havia plantado naquelas campinas do Jordão até Jericó. Devemos pensar um pouquinho sobre isso. Porque mais tarde, quando Israel planta e os midianitas vêm e saqueiam, isso é uma coisa ruim, uma coisa errada. É um castigo de Deus contra Israel. Mas como é que pode ser bom agora que Israel está tomando posse de todas as plantações dos cananeus de Jericó que estão confinados lá dentro das muralhas da cidade? Nós devemos entender que o nosso Deus é o justo juiz que executa seus juízos nesse mundo. E diferentemente de hoje, naquela época Deus antecipou o seu juízo final sobre as nações de Canaã. Ele já havia prometido a Abraão que a quarta geração dos seus descendentes ocupariam aquela terra, porque a medida dos pecados dos amorreus ainda não havia se completado. Porém, no dia em que houvesse completado a injustiça e os pecados dos habitantes de Canaã, Deus derramaria o seu juízo sobre aquelas nações e destruiria todas elas.
Então, o que nós estamos vendo aqui, com a entrada de Israel em Canaã, tomando posse de tudo que é de Canaã, é parte do juízo de Deus sobre essas nações. Então, a posse de Canaã com todos os seus bens e a matança de todas as pessoas, porque a ordem de Deus tinha sido muito clara para matar homens, mulheres e crianças e não deixar ninguém. Infelizmente, a gente vive numa época onde essa linguagem parece incompatível com o Cristo que muitos estão confessando. Porque o Cristo que muitos estão confessando é como se fosse um velhinho de barba, bonzinho, que é incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Esse é o Cristo que está sendo pregado. Mas quando nós lemos na palavra de Deus, o próprio Salvador Jesus Cristo diz que quando Ele vier, Ele vai destruir os ímpios com o sopro de sua boca. Porque os ímpios não encontrarão lugar na terra que Deus está preparando para o seu povo. E naquele momento, Deus deu a Israel o privilégio de desfrutar por antecipação todas as bênçãos que Deus tem planejado para o seu povo quando Israel entrasse em Canaã. Era para existir uma nação santa, Deus presente, a ausência de todos os inimigos. Isso era uma maneira de Israel desfrutar da realidade celestial aqui na terra. Por causa disso, incluía o juízo de Deus contra todas as nações de Canaã. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer e vamos falar mais sobre isso nas próximas pregações, porque essa geração crente começa a fracassar em sua fé. Mas em nosso tempo, nós temos então pessoas que estão olhando para o modo como Deus estava tratando as nações de Canaã, como se isso fosse incompatível com o caráter santo de Deus. Então separam o Antigo Testamento do Novo Testamento, de modo que Cristo é um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Devemos estar cientes, queridos irmãos, que o mesmo Deus que exerceu juízo sobre Canaã, Ele voltará nas nuvens do céu para executar o juízo destruidor sobre todas as nações e todos os ímpios da terra, para purificar a terra que o seu povo há de morar eternamente com Ele. Isso faz parte do juízo de Deus, faz parte da purificação de Deus em relação ao seu povo. Então, quando Israel está agora possuindo a plantação de Israel, de Canaã, dos cananeus, de Jericó, nós devemos ver isso não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa. Eles estão provando a boa dádiva que Deus mesmo já havia prometido para eles. E nós lemos que no dia seguinte que eles começam a se alimentar do fruto da terra, o que acontece? O maná cessa. Deus havia sustentado Israel com o maná durante 40 anos em que Israel havia peregrinado no deserto. Mas o maná não era o alimento definitivo, era um alimento provisório. O maná serviu para sustentar a nação de Israel numa época em que ele não tinha uma terra para chamar de sua, para plantar e para colher. Numa época em que ele não tinha uma terra para cultivar os seus animais, ele foi sustentado então com maná e com codornizes que Deus enviou do céu. Portanto, quando o maná se encerra, também não devemos ver o fim do maná como se fosse uma coisa de se lamentar. Ah, que pena, acabou o maná. Pelo contrário, encerrar o maná significava uma coisa, e nós vimos isso nas últimas palavras do versículo 12. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Cessar o maná significava uma coisa: Deus agora vai sustentar o seu povo com o melhor da terra de Canaã. Isso é uma promessa muito mais maravilhosa do que aquele maná que o povo estava comendo no deserto. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: assim como no passado, o maná não era um fim em si mesmo, nem a terra de Canaã era um fim em si mesmo. Israel devia sempre reconhecer
que era Deus que enviava maná do céu, de modo que eles não deveriam se prender ao maná, mas eles deveriam olhar para o céu e dar graças a Deus que estava sustentando-os com o maná. O maná, sem a bênção de Deus, não tem proveito algum para o povo. O povo devia reconhecer que Deus era o seu provedor. Deus era aquele que providenciava. Por isso, já desde o começo da pregação, falamos sobre a providência de Deus. Deus é aquele que providencia o bem para o seu povo. Aqueles que se apegavam ao maná não levantavam os seus olhos para o céu para dar graças a Deus e mostrar gratidão àquele que provia todas as coisas. Sabe quem falou sobre isso? O próprio Salvador Jesus. Em João, capítulo 6, versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ou seja, o povo de Israel comia o maná, mas não comia com fé. Eu sou o pão vivo, versículo 51, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Lembre-se que a carne de Cristo nós só comemos por fé. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu envio pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus está ensinando é que, embora o maná apontava para o pão que vem do céu, aqueles que estavam comendo o maná no deserto estavam comendo sem fé, comeram e pereceram. Mas aqueles que se apropriam de Cristo pela fé se alimentam da sua própria carne e vivem para sempre. Devemos guardar isso, irmãos, para que todas as vezes que nós estivermos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, nós tenhamos sempre em mente que não é o pão nem o vinho que nos encomenda a Deus, mas o pão e o vinho nos direciona para Cristo, que por meio do seu Espírito Santo nos alimenta com a verdadeira comida e pão celestial, que é a sua carne. Devemos guardar isso, para que não venhamos a tropeçar no mesmo erro daqueles incrédulos do deserto, em que, comendo do maná, não comeram com fé e pereceram. Nós devemos, como aquela segunda geração que entrou em Canaã, sermos uma geração de crentes, uma geração que confia no Senhor, uma geração que confia na providência de Deus. A nação de Israel, na entrada de Canaã, estava provando desse cuidado de Deus de uma maneira muito especial, logo naqueles primeiros momentos da sua entrada em Canaã. Provaram bênçãos espirituais, mas também provaram bênçãos materiais. Eles foram espiritualmente abençoados com a restauração da aliança entre eles e Deus, a aliança que havia sido quebrada pelos seus pais, e receberam o sinal da aliança que apontava para a promessa da redenção. E uma vez restaurada a aliança,
e tendo recebido o sinal da promessa, puderam participar da Páscoa pela primeira vez em Canaã, a festa em que o povo de Israel estava celebrando a comunhão com Deus que estava presente no meio deles. O povo de Deus estava provando das bênçãos espirituais e temporais da aliança. Eles também provaram as bênçãos temporais quando eles provaram do melhor da terra, que era parte da promessa. Deus não apenas promete que vai entrar no nosso coração para circuncidar o nosso coração, para que nós possamos ter comunhão com Ele e nos abandonar nesse mundo. Deus não faz isso. Mas Deus cuida. A providência de Deus é a força todo-poderosa de Deus, com a qual Deus rege esse mundo para o bem do seu povo. Deus dirige todas as coisas para o bem do seu povo, para que, enfim, haja um só povo e um só Deus para todo sempre. Os crentes receberam o sinal da aliança, como nós também hoje recebemos o sinal da aliança, o batismo, e recebemos o sinal da comunhão como eles recebiam por meio da Páscoa, agora na ceia do Senhor. Também por meio desses sinais, o nosso Senhor, Ele nos promete não apenas as bênçãos espirituais, mas também as bênçãos temporais. Por isso, no batismo e na Santa Ceia, nós somos chamados a não nos apegarmos às coisas temporais, mas olharmos para o Senhor, que promete, que vem ao nosso encontro por meio da obra do Espírito Santo. Portanto, devemos olhar para Cristo e não cairmos naquele erro daqueles que no deserto morreram, porque não levantaram os seus olhos para o céu. Também não devemos confundir Deus com a providência, achando então que as coisas que nós temos nesse mundo aqui são suficientes para nós e nós vamos colocar a nossa confiança nessas coisas temporais. Isso às vezes é um erro que o cristão comete. Mesmo quando eles estão provando as bênçãos temporais de Deus, eles se esquecem de Deus para se apegar às coisas temporais, como se essas coisas mesmas fossem as que estivessem cuidando dele, esquecendo que há um Deus no céu, dirigindo toda a criação para o seu próprio bem. E diante de todas as bênçãos espirituais e materiais, levantem as vossas cabeças e glorifiquem a Cristo, porque Ele prometeu a redenção dos nossos pecados e prometeu uma vida eterna. Aleluia. Na presença de Deus. Amém. Com os seus santos irmãos. Amém.